Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Abominável Podcast no ar. Olha que coisa de louco. Eu sou Dani Taranha e estou com ele, Rodrigo Ramos. Olá, seres de outro mundo. Tá daquele jeito, a gente já começou aqui gritando, tive até que refazer a abertura do programa, que eu não queria começar com jumpscare aqui. Se bem que eu tô querendo inovar agora esse ano, Rodrigo. Tô querendo fazer umas aberturas diferentes aqui. Cada semana de um jeito, sabe? Seguinte, brasileiros, nós temos um apoia-se, apoia.se/Abominável Podcast. Vai lá, participe, a gente vai ficar feliz com a sua contribuição. Você vai ficar feliz em fazer parte do nosso grupo do Telegram, em participar de promoções, em ter histórias e reviews em primeira mão. É uma grande alegria para os entusiastas deste gênero tão querido. Então vai lá, apoia.se/Abominável Podcast. E agora a gente vai dar parabéns para um aniversariante ilustre do mês de janeiro. 16 de janeiro de 1948, estou falando de John Carpenter. Ele que fez 76 aninhos. Mas tá jovenzinho ainda. 76 aninhos de filmes fodas. Tem uma filmografia grande, né? Mas a gente separou aqui alguns filmes para você conhecer a obra ou para você se empolgar e assistir tudo. Por que não? A gente pegou aqui o essencial do John Carpenter e estamos deixando de fora Christine, que é um filme essencial, mas como ele já apareceu em pelo menos 38 episódios desse podcast, a gente vai deixar ele de fora por hoje. Ele já apareceu em Velozes e Furiosos, no do Stephen King. Qual outro? A gente deixou 2 de fora, não foi? Do Vampiro. Vampiros, que eu trouxe no episódio de Vampiros. Então ele é autoexplicativo. Mas é isso. Eu vou começar com um que a gente já falou bastante aqui. Então eu vou passar por ele aqui rapidamente. Mas a gente tem que registrar que John Carpenter fez Halloween. Só isso. Halloween, que estreou em 1978 lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, pelo que consta, estreou em 1980. Michael Myers, maravilhoso. Este filme que eu vou dizer pra vocês, ele foi o quê? Um divisor de águas, podemos dizer assim? Eu acho que sim. Esse é o filme que inspirou Sexta-feira 13, todos esses filmes de feriado aí, até recentemente Feriado Sangrento. Daí tudo passou pela porta que o John Carpenter abriu. Filme que tem Jamie Lee Curtis, que mulher. E ela falou que tinha feito ela tinha sido demitida de uma série que ela estava fazendo, alguma coisa assim, uma minissérie. E aí chamaram ela pra fazer um teste num filme de terror, meio B, assim, meio... Ela fez, vou lá fazer, né? E era Halloween. Filme que mudou a vida dela, E outra coisa, tem na Netflix um episódio de uma minissérie chamado... Eu acho que são filmes que marcaram época, alguma coisa assim. E tem filmes de terror e tem um episódio especial de Halloween que ele conta como é que eles tiveram essa ideia... Da onde veio, a máscara, como é que foi feita, porque a máscara, na verdade, ela tá do avesso, né? É a máscara do William Shatner. Tem várias curiosidades incríveis sobre esse filme. Vá ver Halloween, por nós, pelo John Carpenter, pela Jamie Lee Curtis, por aquela máscara maravilhosa e pela trilha sonora, que é de cair o cu da bunda. E a música é do Carpenter, né? Ele escreve a maioria das trilhas dos filmes dele. Ele tem disco lançado, né? Eu gosto bastante do som dele. Outra curiosidade é que o Halloween 2, né? Ele é a continuação direta do primeiro. A primeira continuação, antes deles mexerem tudo na cronologia, ela foi dirigido pelo Rick Rosenthal, mas o Carpenter... Ele cuidou de algumas refilmagens, né? Os produtores não curtiram muito, pediram para refazer algumas coisas, e aí foi o Carpenter que fez. E também em 1980 estreou lá na gringa o filme que eu vou trazer agora, que é A Bruma Assassina, ou The Fog, outra obra do Carpenter
com a Jamie Lee Curtis, também com a Adrienne Barbeau, né, que fez a Abby no filme do Monstro do Pântano do Wes Craven. Ela também participou de outros filmes com Carpenter. Janet Leigh. E do que se trata, né? Tem uma pequena comunidade pesqueira ali nos Estados Unidos, né? Aquelas cidadezinhas minúsculas ali à beira-mar. Eles estão comemorando 100 anos de fundação, né? 100 anos da cidade. E bem no meio da comemoração começa a acontecer umas coisas estranhas e tal. E a cidade fica toda coberta por uma névoa, né? Que vem do mar, uma névoa brilhante, suspeita. E aí a Stevie, que é a Adrienne Barbeau, que cuida ali de uma rádio FM local ali, que ela fica na sala dela, assim, de gravação, fica de frente pro mar. Ela vê que tá rolando alguma coisa estranha e aí ela começa a avisar a população pelo rádio e aí você vai acompanhando cada personagem ali que mora na cidade, como eles vão lidando com essa neblina e o que ela traz, né? Porque essa neblina não é uma neblina comum, é uma neblina assombrada por um navio pirata afundado séculos atrás. É bem legal esse filme, ele saiu, teve um remake dele ali, daquela época, no comecinho dos anos 2000 ali, que tava todo mundo fazendo remake. Não é tão ruim também, é com o Super-Homem lá do Smallville, mas eu prefiro esse original aqui, é uma delicinha, a trilha sonora do Carpenter novamente, tem um clima bem legal, assim, meio de videogame, aquela coisa da névoa chegando, e aí você vai vendo os personagens e como cada um tem que escapar daquela situação ali. Recomendo fortíssimo a Bruma Assassina. Bruma, né? Porque toda vez que eu vou procurar Bruma no meu celular, ele corrige para Bruna. Não tem a Bruna Assassina, só tem a Bruna Surfistinha, mas é outra categoria. Poderia fazer a Bruna Surfistinha Assassina, mas ainda não tiveram essa ideia. E sabe quando ela cai em domínio público? Vou falar de um filme lindão chamado Eles Vivem. Filme de 1988. John Carpenter, completamente biruleibe das ideias, fez um filme que mostra um sujeito, que é um trabalhador, que chega em Los Angeles e encontra trabalho numa fábrica. E aí, durante uma operação ali da polícia e tal, a polícia destrói um quarteirão inteiro. E nessa confusão, ele encontra um óculos escuro e aí ele põe no zóio. Vamos pôr no zóio pra ver. Colocou no zóio, bicho, o que acontece com este homem? Ele começa a enxergar umas criaturas, tipo, sei lá, alienígenas, enfim, que elas estão disfarçadas de seres humanos. E ele, com esse óculos, ele consegue perceber as mensagens, ele consegue ver quem é e quem não é. É um negócio muito louco, e aí ele percebe que os invasores estão controlando o planeta, e aí ele fala, bem, vou ter que resolver isso aqui, não é verdade? Vou fazer o quê? Um movimento de resistência. Vamos ver o que acontece. E aí começa todo o desenrolar da história. É meio maluco, mas ele é muito legal. Ele é muito bom e mostra uma vertente do Carpenter que eu sempre curti, que é esse lado meio politizado, né? É um filme divertido pra cacete, né? Tem aquela cena famosa lá do... Eu vim aqui pra mascar chiclete e chutar bundas e eu estou sem chicletes, né? É um filme divertido, mas que tem uma mensagem de fundo ali muito boa, né? Uma mensagem que continua atual até hoje. Engraçado, né? Pois é. Que coisa estranha. Quem diria? Quem diria? Pois é, vai assistir Eles Vivem. Você vai se divertir a valer e é um dos grandes filmes do John Carpenter. Teu próximo, Rô? Eu vou falar de um filme que já trouxemos aqui várias vezes também, mas que é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Eu assisto pelo menos uma vez por ano, que é O Enigma de Outro Mundo. Ele é muito fã desse filme, gente. Vocês não estão entendendo. Amo. O quanto ele é fã desse filme. Amo. Ele é de 1983. Infelizmente, lá na gringa, ele não foi um sucesso quando estreou, né? Ele deu uma bela de uma flopada, e aí, com o tempo, ele foi se tornando filme cult e foi ganhando o devido valor dele. E se trata do quê? Em 1982, tem uma estação de pesquisa lá na Antártida. Os caras estão lá, isolados, num centro de pesquisa americano. Lá tem 12 homens. E aí... Do nada, chega um cachorro fugindo, né, de um helicóptero, e o cara do helicóptero está tentando matar o cachorro. O cachorro se abriga ali com a galera dessa estação americana,
E eles tentam argumentar com o cara e tal. Eles não entendem o que ele tá falando, né? Ele fala um outro idioma, é norueguês. E esse cara vai tá com uma granada na mão, acontece um piripaque ali, ele acaba se explodindo. Ninguém entende o que aconteceu, eles não conseguem esclarecer a história. E aí eles vão mexer lá nos destroços, descobrem onde esses caras estão e eles vão até a estação de onde esse cara veio, né, para explicar o que aconteceu. Chegando lá, a estação está toda destruída. Os noruegueses encontraram um bloco de gelo misterioso ali, né? Tem fotos deles e tal. Eles não sabem o que aconteceu. Pega, vão embora, leva o cachorro para casa lá, né? O cachorro fica lá com eles. E no meio da noite a gente acaba descobrindo por que o cara estava querendo tanto matar o cachorro. O cachorrinho foi dominado por um alienígena que assume a forma, né? Ele não foi dominado, ele foi copiado. Ele assume a forma de vida, né? Tanto cachorro como seres humanos e tal. E aí fica aquela coisa toda. Quem é humano aqui na estação? Será que o alienígena já copiou alguém? Não copiou? E cria-se um clima de paranoia, de claustrofobia, né? Que é no meio da neve, sempre escuro, um lugar fechado, aqueles caras todos já puto de estar ali há muito tempo. E aí vem ainda mais cria-se uma tensão. E esse filme é perfeito. Ele tem um clima, uma direção, e os efeitos especiais práticos são de cair o queixo até hoje. Assim. Tem aquela cena da cabeça, a cena do cara tentando reanimar o outro com um desfibrilador, que tá muito boa também. E nesse aqui a trilha sonora não é do Carpenter, mas é do Ennio Morricone. Que é outro monstro. Que é outro cara fraco, né? Cara ele é fraco. Muito fraco, ele, coitado, ele não é muito bom, tadinho. E esse filme ele é tão potente até hoje, assim, que ele já serviu de inspiração pro Quentin Tarantino, nos Oito Odiados. E a nova temporada do True Detective, que tá indo ao ar agora, né, ela tá no segundo episódio, que tá todo domingo, que tá muito boa também, faz referência ao Enigma do Outro Mundo. Filmaço. Quando começou essa temporada do True Detective, eu só olhei e fiz, safados. Mas eu acho muito maravilhoso que tem um pouquinho do Carpenter ali, sabia? Bem no comecinho, né, acontece lá o mistério que vai ser investigado. Quando a policial chega na estação de pesquisa lá que aconteceu o crime, ela para bem do lado da televisão e na estante tem um DVD do Enigma do Outro Mundo. Vamos ver pra onde vai Jodie Foster e aquele mistério esquisito. Mas uma curiosidade, ele é um remake do Monstro do Ártico de 1951, que por sua vez é baseado num livro, e tem uma continuação que na verdade é uma prequel, que saiu faz pouco tempo não, né? Já acho que 2010, se eu não me engano. Ela não é ruim, mas o que eu acho que estraga ela são os efeitos de computação. Se você quer fazer um filme que faz referência ao Enigma do Outro Mundo e coloca computação gráfica, você já começou errado. É uma pena que, se você segue o cara que fez os efeitos especiais do original no Instagram, de tempos em tempos ele posta os testes que eles estavam fazendo para prequel, né? Eles chegaram a fazer mais da metade dos efeitos. Mas do nada, de repente, o cara falou, não, vamos fazer tudo de CGI. E aí ficou uma bela de uma porcaria. Você sabe o nome do filme, desse prequel? É uma coisa, em português, A Coisa. É A Coisa, aqui achei, filme de 2011. E lá nos Estados Unidos ele teve continuações, né, mas em quadrinhos. Tem vários quadrinhos inspirados nesse universo aí. Agora eu vou para 1993. O que tem neste ano? Tem um filme chamado Trilogia do Terror. É o nome que saiu aqui no Brasil. São 3 histórias de terror. É direção do John Carpenter e do Tobe Hooper. Nossa, esse nome não é estranho. Pois é, o Tobe Hooper fez um Massacre da Serra Elétrica. O título dele em inglês é Body Bags. E do que se trata? São 3 histórias que são apresentadas pelo próprio John Carpenter. Ele tá lá bonitinho no necrotério, contando as historinhas pra nós. Fazendo aquela referência, né, aos contos da cripta, né? Que eu gosto tanto, que é a caveirinha fazendo, né, chamando os contos. Bom, são 3 histórias. A primeira se chama O Posto de Gasolina, que mostra uma estudante que é vigiada por um psicopata. A segunda história é Cabelo,
que é uma história sobre um transplante que deu errado, transplante de cabelo que deu errado. E a última é O Olho, que é sobre um jogador de beisebol que passa por um transplante de córnea, né, ganha os olhos de um assassino. E aí vocês imaginam o que vem a acontecer depois disso. Sei lá, pelo menos pra mim, traz uma coisa meio da minha infância, assim, sabe? De assistir na época que eu assistia com meu pai, esses filmes tipo Contos da Cripta mesmo, né? Curiosamente, tem muita gente que tem, acredito, né, memória afetiva desse filme, porque tem um monte de gente que já lançou esse filme recentemente por aqui em DVD. Ele tá num box de filmes do Carpenter que saiu, tem ele saiu por uma outra, como é que chama isso? Uma distribuidora, né? Que é o que eu tenho, e mais recentemente saiu por uma outra, toda uma edição especialzinha, assim, então aparentemente tem uma galera que curte. E como curiosidade, na primeira história, que é do Poço de Gasolina, a gente tem participações especiais do Sam Raimi e do Wes Craven. Fazem aquela, como é que chama? Tipo, a figuração ali, né? Sam Raimi, pra quem não lembra, baita diretor de cinema, Evil Dead, etc, né? Vocês estão lembrados, tá? E o Wes Craven, do Hora do Pesadelo. Teu próximo, Rô, qual é? O próximo filme que eu vou trazer é um filme de 1986, que não é bem um filme de terror, mas ele tá mais por uma aventura, tipo matinê, assim, naquela linha que o Indiana Jones se inspirou também, que é Os Aventureiros do Bairro Proibido, um filmaço do John Carpenter, com o Kurt Russell também, que é o ator parceiro dele, né, que fez o Enigma do Outro Mundo, fez o Fuga de Nova York, Fuga de Los Angeles. E aqui a gente vê o caminhoneiro, né? O Kurt Russell é um caminhoneiro, o Jack Burton. Ele acaba se envolvendo numa briga milenar ali no submundo de Chinatown, depois que a noiva do amigo dele era raptada por um mago de 2000 anos de idade. Cara, e ele vira um filme, ele começa terrorzinho, assim, de repente ele vira um filme, lembra muito aqueles jogos dos anos 90 de fliperama, tipo Double Dragon, eu esqueci o tipo de jogo, né, que é aquele que você vai andando sempre, né, indo para um lado direito da tela, assim, vai vindo os chefões, aí você vai matando. Ele lembra muito esse tipo de jogo, ele é muito legal, assim, de ver, ele tem umas sacadas muito boas, tem os chefões. Eles têm uns feiticeiros ali, os capangas do feiticeiro, eles representam os elementos, né? Tem um cara que solta raio, o cara que faz vento. É muito bom esse filme. É um dos mais queridos, assim, um dos mais lembrados, porque ele passava muito na Globo, né? Eu acho que passava na Sessão da Tarde, passou muitas vezes na Sessão da Tarde. E recentemente ele tem uma continuação em quadrinhos também, né? Não é bem uma continuação, mas são histórias com o Jack Burton, né? Outras aventuras dele, assim, são bem legais, vale a pena dar uma procurada. Eu vou falar um filme agora, que eu já contei ele aqui pra vocês. Mas, cara, esse filme eu revi ele, acho que foi ano passado, né, Rô, que eu te contei que eu revi. Esse filme é sensacional, eu estou falando de A Beira da Loucura, filme de 1994, que tem Sam Neill no elenco. Do que se trata? Um cara que é contratado para encontrar um escritor de histórias de terror. Esse escritor, depois que ele terminou o último livro dele, ele pegou, virou e sumiu. Tá achando que é meio marketing isso daí, né? Tipo, putz, o cara sumiu de propósito para poder, né, divulgar o livro, blá, blá, blá. E aí, então, ele aceita o trabalho, começa né, a tentar pegar pistas e tal. E aí ele começa a ler os livros do cara, procurando pistas, para ver se ele encontra alguma coisa ali onde ele pode estar escondido e tal, não sei o quê. E aí vem toda a história do filme. Porque esses livros, e esse cara, e as pessoas, e a cidade... não dá nem para falar muito, porque o legal é você assistir mesmo. É você embarcar nessa viagem. O título em português não é à toa. Esse filme é muito bom. 94, ele já estava fazendo filme há 20 anos praticamente, e ele vai lá e faz talvez um dos seus 3 melhores filmes, eu acho. Pois é, concordo com você. Esse filme ele te prende de um jeito, você fica o que é real, o que não é real, o que tá acontecendo, quem são essas pessoas, o que esse cara tá fazendo.
assim, você embarca na viagem do cara real, assim. É muito doido. É muito bem conduzido. À beira da loucura. Se encontrar em qualquer serviço de streaming ou na vida, assista. Para quem curte Lovecraft, esse filme, até pouco tempo atrás, era considerado, não sei se ainda é, né? Não tenho acompanhado o cinema inspirado em Lovecraft recentemente, mas era considerado o melhor filme de Lovecraft, sem ser de Lovecraft, isso. Teu próximo, Rô? Eu vou de Príncipe das Sombras, filmão de 1988, dirigido pelo John Carpenter, escrito pelo John Carpenter, estrelado pelo Donald Pleasence, que é o Dr. Tooms, lá do Halloween. Conta a história de um professor, né, e diversos cientistas e estudantes que são chamados, né, pelo padre, que é vivido pelo Donald Pleasence, o padre Loomis, para investigar um recipiente contendo um líquido verde que foi encontrado numa igreja, escondido numa igreja lá abandonada. Né, eles estavam trabalhando ali e encontraram esse recipiente. Parece que o pessoal da igreja chama de relíquia, né, quando eles colocam um relicário ali com esse objeto. E aí acontece que quando as pessoas entram em contato com esse líquido que está lá dentro, elas se transformam em zumbis. E aí o pessoal ali, que ainda é humano, descobre que dentro desse relicário, esse líquido, está a essência do Satanás. Eita, nós! Que quando aquilo se espalhar, né, pelo mundo, e vai abrir o caminho para a vinda do anticristo. E aí eles começam a tentar reverter a situação, né, que começou ali aquela coisa quando abriram a igreja, para evitar que o cramulhão venha. Eu vou de um filme que saiu em 2011. Você vê, né, aonde estamos com o John Carpenter. É um filme chamado Aterrorizada. Em inglês se chama The Ward. E tem a controversa Amber Heard. Do que se trata? É uma mulher que ela é encontrada em frente a uma casa que está pegando fogo. Ela tá cheia de hematoma, tá cheia de corte, tá toda cagada. Ela é levada, então, para o hospital psiquiátrico. Ela é tratada numa ala especial. Ela tá desorientada, ela não tem menor noção do que tá acontecendo. Por que que ela tá nesse hospital? A única coisa que ela tem certeza é que ela não tá segura. Ela não se sente segura naquele hospital. Ela tá cheia de outras garotas ali que estão internadas, né, e tal. Ela se une com as outras meninas para tentar fugir. E aí que você vai entender o que está acontecendo com esta pessoa. O que é este hospital, quem são essas meninas, o que ela está fazendo ali, como é que ela foi parar ali, por que ela está ali, entre outras coisinhas. Eu acho um filme um filme de terror honesto, assim, sabe? Não é uma obra-prima do John Carpenter nem nada, mas eu acho que vale a pena sim. Eu gosto dele também. Vale a pena citar que é o último filme do Carpenter, né, o último longa-metragem dele. Depois ele fez, mais recentemente, uma minissérie. Ele passou a maior parte do tempo depois desse filme se dedicando à música. Mas é um filme legal, assim, né? O que me dá um certo amarguinho quando eu assisto é saber que é o último filme do Carpenter. Um cara que poderia estar fazendo um filme por ano aí, que eu ia estar assistindo. E os escritores desse filme, ele não é escrito pelo John Carpenter. É escrito por uma dupla, que é o Michael Rasmussen e o Sean Rasmussen, que são os roteiristas daquele filme Predadores Assassinos. Que é muito bom. Outra coisa que você tem que ficar de olho, meu querido ouvinte, é na Darkflix Plus, que é o único serviço nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Você acessa pelo celular ou tablet através do aplicativo, ou você vai direto no site darkflixplus.com.br. Para ter acesso ao conteúdo, você assina um serviço por R$ 9,90 por mês. Na Darkflix Plus, todo dia entra um filme de terror. Por exemplo, hoje, dia 26, que é quando este podcast vai pro ar, entrou A Hora do Espanto, que é o remake de 2011, que tem Colin Farrell e tem um cara que ele é muito bom ator, inclusive ele fez outros filmes de terror, mas esse aqui ele tá ótimo, que é o Anton Yelchin, que infelizmente o Anton ele faleceu. Você lembra disso, Rô?
Ele era o Chekhov, né? Ele era o Chekhov do Star Trek. Ele faleceu num acidente idiota de carro. O carro deu ré, né? Prensou ele no... O carro pegou... o carro sozinho deu um problema, uma falha no motor e ele deixou o carro, foi abrir o portão de casa, o carro esmagou ele. Ele morreu, sei lá, com menos de 30 anos. Um cara que tinha uma carreira, assim, extremamente promissora. Enfim, Hora do Espanto entrou. Dia 27, O Homem Sem Sombra. Também vai entrar a Invasão dos Discos Voadores no dia 28. Dia 28 também entra Boris Karloff, O Homem por Trás do Monstro. Ah, senhoras e senhores. Isso aqui é um documentário, inclusive. É maravilhoso. Vai lá, darkflixplus.com.br. Para vocês terem ideia, a maioria dos filmes que a gente citou neste programa já estão disponíveis na Darkflix. Ah lá. Tá vendo? darkflixplus.com.br, meu bem. Esse é o canal. Rô, teu último. Eu vou fechar com uma pequena pérola, a belezura de um filme chamado Fantasmas de Marte. Eu citei ele por cima aqui em algum outro episódio, acho que foi no Terror no Espaço. Esse filme se passa em 2176, numa colônia, né, humana em Marte. Ela os humanos já estão em Marte já faz muito tempo. E eles estão procurando lugares para fazer novas colônias, né? Não é que nem aqui que você pode só chegar e construir. Não, você tem que ligar uma na outra. Você vai, Não é festa, entendeu? Não é assim, chegou, construiu um negócio. Não. É o lugar certo. Negócio organizado. E quando eles estão mexendo num lugar lá, eles descobrem uma ruína antiga, né, numa parede lá, num penhasco lá em Marte, e eles vão xeretar nas ruínas e sai uma entidade que estava isolada lá há muito tempo, que vai tomando conta, vai se espalhando ali, quase como se fosse uma consciência coletiva, né, que vai se espalhando e cada um vai sendo infectado e tal. No meio disso tudo, tem um esquadrão policial que está transferindo um perigoso criminoso lá de Marte para uma outra cidade. Então esse filme ele é quase um western misturado com Alien, sabe? Tem uma pegada assim, sabe aquele filme de bang bang, como dizia meu pai, que tem o trem que vai passando pela cidadezinha e os bandidos vão correndo atrás e tal. É um filme desse, passado no espaço, com uma consciência coletiva que está se espalhando e dominando todo mundo. E em Marte, com Ice Cube, Natasha Henstridge, tem uma galerinha aqui. É um filme bem divertido. Eu acho que é um dos primeiros papéis do Jason Statham, se eu não me engano também. É o penúltimo filme de John Carpenter, de 2001. Vale a pena dar uma procurada, é bem divertido. Tem uma mistura de elementos ali que só o Carpenter conseguia fazer, né? O Carpenter ele é um fã de filmes do Velho Oeste, então ele sempre trazia essas coisas nos filmes dele. E esse aqui tem uma boa mistura ali na dose certa. John Carpenter, você precisa conhecer a obra deste diretor. Ele tá ali no hall dos maiores, né? Junto com Wes Craven, com Jorge Romero. Ele é um dos grandes. É isso, meus queridos. Antes da gente encerrar, eu só queria lembrá-los, que saíram os indicados do Framboesa de Ouro desse ano e de sei lá, quantos nomes, eu vou pegar aqui a listinha que eu vou... faz a conta. 1, 2, 3, de 5 indicados, 4 são filmes de terror. Olha que beleza. Tá bom, vai. Não são 4, vai. Vamos por aí. 3 filmes são filmes de terror. Por exemplo, estão indicados O Exorcista ou Devoto, O Exorcista do Papa, Mega Tubarão 2, que eu não considero terror, eu acho que é um filme de aventura, que aliás é divertidíssimo. Shazam, Fúria dos Deuses e Ursinho Puff. Temos 4 filmes de terror e um terror de filme. Exatamente. Tô torcendo muito por Ursinho Puff ganhar. Vocês não têm noção. Tô muito animada. E aí teve uma coisa muito divertida no Framboesa, que também eles fazem umas categorias bizarras, né? E tem uma categoria que é pior dupla. Pior casal, no caso. Aí concorrem a Ana de Armas e o Chris Evans, Salma Hayek e Channing Tatum, pro Magic Mike,
o Leitão e o Ursinho Puff, por Ursinho Puff. E aí concorre, juro por Deus, tá escrito assim: qualquer 2 investidores que deram 400 milhões de dólares pelos direitos de fazer uma sequência do Exorcista. Ai, gente, como eu gosto deste prêmio Framboesa de Ouro. Tomara que o Ursinho Puff ganhe tudo. É sempre um dia antes do Oscar, né? Não sei se é um dia antes ou um dia depois do Oscar. É um dia antes. É um dia 9 de março. Né? Então, dia 9 de março, teremos os vencedores do Framboesa de Ouro. Façam suas apostas. Vamos fazer um bolão no grupo do Telegram, Rodrigo. Briga boa. Vai ser uma briga boa. Quem leva? Só quem tá lá vai saber. É isso, meu povo. Até semana que vem. Um beijo pra vocês. Beijo, Rô. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram. @Abominável Podcast.